alguma coisa, vocês falem, por favor. Só um minutinho. Então vamos começar. Se o som ficar ruim, alguma coisa, vocês falem, por favor. Então, vamos falar hoje de protozoários. Então, quem são os protozoários? Como eu falei nas bactérias e nos fungos, é importante vocês saberem as características principais dos animais, né? Você não precisa saber a morfologia de todos eles, é muito difícil. Mas saber as características principais, esse slide aqui, que coloquei em todos os outros slides, é um dos principais que vocês têm que saber. Essas características todas aqui, vocês têm que ter uma noção delas, porque isso cai bastante. Então, primeiro, os protozoários, eles são seres unicelulares, né? A gente já viu o que é unicelular e pluricelular, então eles são seres unicelulares, únicos, né, de um só. Eucariontes, então, diferente dos procariontes, né, que eram as bactérias, eles têm um material genético, né, delimitado por membrana, vocês têm que sempre saber isso, eu vou bater na tecla todas as vezes, a diferença de eucarionte e procarionte, vocês têm que saber. Heterotrófo, ou seja, eles se alimentam, né, de outras coisas ou substâncias, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, né? Eles não são autotrófos. E eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, ou seja, viver na presença de ar ou não, né? De oxigênio ou não. E ele, assim como as bactérias e os fungos, são encontrados também nos mais variados tipos de ambientes. Ele pode ser encontrado no solo, na água doce ou salgada, até no interior de outros seres vivos. Ou seja, existem protozoários no nosso interior. Assim como existem bactérias, né, que atacam a gente, existem protozoários também que ficam no nosso organismo. E a gente vai ver isso. A gente vai ver as doenças que eles causam, né? São muitas doenças. Vou tentar falar por cima de algumas, porque são importantes também. Hoje eu vou falar de uma, na próxima aula eu vou falando do resto. Eles podem ser de vida livre, ou seja, cada um, né? Cada um vive a sua vida. Pode viver em colônia, ou seja, um junto do outro, né? Ou viver associado a outro tipo de organismo, né? Como a gente já viu, que são as relações de mutualismo, de parasitismo, ou seja, eles podem viver sozinhos no solo, ou podem viver parasitando o nosso organismo, ou podem viver parasitando um outro animal. Então, eles vivem de vários tipos. Então, de qualquer jeito, eles estão vivos. É um bichinho atentado. Em quase a sua totalidade, eles são seres microscópicos, ou seja, a gente não consegue ver muito a olho nu, exceto um caso ou outro que a gente consegue ver a olho nu, mas a maioria a gente não vê, né? Assim como as bactérias. Os fungos a gente já consegue ver mais, mas as bactérias a gente não consegue ver muito. E o reino que ele faz parte é o reino protista, né? A bactéria é o reino Monera, o fungo é o reino Fungi e o protozoário é o reino protista. E como que é a morfologia dele, né? A gente está vendo uma fotinha só para ilustrar como eles são. São bichinhos mesmo. A morfologia deles é variada, né? E a maioria desses protozoários, eles são polimorfos, ou seja, eles assumem várias formas durante o ciclo de vida. Igual a gente nasce um neném, né? A gente tem uma forma pequena, a gente vai crescendo, né? Apesar, assim, a gente é como se fosse uma forma só, a gente não é que a gente seja polimorfo. Se eu falar isso, vai ficar estranho. Porque a gente só tem uma forma, né? Que é a forma humana. Só que eu falo assim, a gente muda um pouco. Eles mudam da água para o vinho, vamos dizer assim. É igual a borboleta e a lagarta, né? A borboleta e a lagarta são polimorfas. Borboleta e lagarta, quer dizer, a borboleta, né, antes dela ser, né, aquela borboleta linda que a gente vê, ela é apenas uma lagarta, né? Então, isso é polimorfa, ela mudou a sua forma, né? Ela começou como uma lagartinha lá e depois ela se transformou numa borboleta, né? A gente não se transforma, a gente cresce e tal, mas a gente fica na mesma forma. Já o protozoário, ele muda de forma. Às vezes ele está na forma de cisto, às vezes ele já está numa forma mais avançada, né? E o que são esses cistos? Né? Eles formam um cisto. Esse cisto, ele é uma forma de resistência desses protozoários. Que, quando eles viram cisto, eles formam uma membrana. Que essa membrana ela é muito rígida, como se fosse uma parede, entendeu?
E aí eles conseguem viver em condições adversas. Então, eles conseguem viver em ambientes muito quentes, aquela parede vai proteger eles, vai deixar meio que eles, assim, derreterem, né, desnaturarem. Aí eles vivem também em ambientes muito frios, porque eles vão ter essa proteção, então eles não vão sentir tanto frio. Então, eles vão conseguir sobreviver ali. Então, esse cisto é uma forma de resistência desses protozoários. Gente, se tiver ruim aí, se estiverem me ouvindo, me avisem, por favor. Depois, isso aí. Continuando, né, falando das características gerais dele. A excreção, né, que é como eu posso falar, aquilo que ele joga fora, né, aquilo que vem do seu metabolismo, que ele não usa e tal, que é igual a gente, né, excreta fezes. É só falar a merda. Exatamente. As nossas fezes, a urina. Então, aquilo que ele joga fora, que não serve, essa excreção dele, isso é muito importante, mas só para vocês saberem. Ela se faz através da difusão, né, da membrana plasmática dele. Então, passa de dentro para fora através daquela membrana plasmática, né? A gente viu lá daqueles vacúolos que tem, né, para ser o professor que precisa censurar. Gente, isso fica gravado, gente, depois. Olha, vocês têm que ver como que é ruim, tá? Mas realmente é isso aí. Então a excreção é por difusão, então acontece através da membrana, né, que sai. A gente tem um orifício, né? A gente tem o nosso ânus, né? A gente tem a uretra, né? Onde sai a urina e tal. Eles não têm um orifício. Eles excretam pela membrana, como se a gente excretasse pela pele, né? O nosso suor que sai deles é como se fosse esse suor, entendeu? Outra coisa, a reprodução deles podem ser assexuada, né? Ou sexuada, que eu já falei também, né? Que assexuada quando não precisa, né? De outro protozoário, no caso, de um parceiro, e sexuada quando precisa. Então, eles também se reproduzem dessas duas formas. Vocês são muito polêmicos. Pois é, o YouTube vendo isso. Daqui a pouco eles vão excluir meu vídeo lá, censurar, falar que eu tô falando coisas obscenas. Mas não, é que vocês têm... Desde quando merda é obscena? Eu literalmente sou merda. É que você... Não, gente. Realmente, é uma palavra, né? Tem palavras piores, realmente. Mas é que vocês também têm que aprender o nome certo, né? Excreção, uma coisa chique, olha que chique. Na prova, lá na redação, vocês não podem colocar. Ah, eles deram merda, vocês têm que falar. Aconteceu alguma coisa ruim, eles, sei lá, se você foi falar no sentido, tipo assim, ah, hoje deu merda. Aí você tem que falar, tipo, hoje, né? Vocês entenderam, gente. Acho que na vida eu vou falar muito. Ah, deu excremento. Exatamente. O cocô, as fezes, isso aí, gente. Você tem que ter falar uma linguagem rebuscada. Eu sou uma pessoa que eu também falo muito assim, muitas gírias, algumas coisas, e quando chego na redação, isso pega, gente. As meninas devem ter falado com vocês, mas isso é muito importante. Por exemplo, a gente digita lá VC, entendeu? Tipo assim, VC, sei lá, outras palavras que a gente abrevia muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fica zoando, mas realmente, isso conta muito lá. Eu sei porque eu fiz redação até a vida inteira, quase, né? E, assim, até na prova, em tudo, é muito ruim. Mas vamos lá. Então, a reprodução assexuada dele, né? Isso é só uma curiosidade também. É por bipartição, que eu já expliquei na aula de bactérias lá, aquela cisparidade, né? Que ela se divide, né? E a sexuada é pela fecundação mesmo, né? Conjugação dos protozoários. Então, é assim, saber coisas pontuais. Ah, eles são unicelulares, eles são heterotróficos, eles fazem reprodução sexuada e assexuada. Agora, o tipo de reprodução é mais difícil. Vocês guardam só essas coisas principais. Deixa eu ver se não aluno. Olha, gente, realmente. Não é que eu sou professor de português, de biologia da aula de português, não. Mas isso é dica, assim, para vocês de coração mesmo, porque
Eu tô aqui não só para estudar biologia, mas para ajudarem mesmo, se estudar de alguma coisa. Mas é porque Enem, assim, qualquer coisinha faz diferença. E redação, como as professoras devem falar para vocês, faz muita diferença. Eu sou uma pessoa que sou muito ruim em redação. Eu não gosto de escrever, eu não tenho muito argumento. E aí, se eu já sou ruim, já não tenho argumento, ainda escrevo errado lá, aí que eu tiro nada, né? Então, pelo menos algumas palavrinhas bonitas a gente tem que falar. Vamos passar. Então, como esses protozoários são? Eles não são divididos em 2 grupos, não. Isso aqui está errado. Eles são divididos em 4 grupos, na verdade. Por quê? Porque eles podem ou não ter estrutura locomotoras, ou seja, alguns podem se locomover e outros podem não se locomover. Ou seja, a gente já falou, né, dos cílios e dos flagelos, que ajudam na movimentação, né, da célula. E como esses cílios e flagelos estão presentes nas estruturas dos protozoários, eles conseguem se locomover. Agora, se ele não tem esse flagelo e esses cílios, ou se eles não são assim muito funcional, esse cílio ele vai ficar parado. Esse protozoário ele vai ser parado, né? A gente chama de céssio. A palavra chique, olha. É um protozoário céssio, ou seja, ele não se move, ele fica ali parado, né? E vivendo a vida dele paradinho ali. Mas agora, se ele tiver cílios e flagelo em abundância e tal, ele consegue se movimentar, né? Consegue fazer o deslizamento, assim, e se movimentar. A movimentação do protozoário, gente, não é igual a gente que sai andando. É uma movimentação muito lenta, uma movimentação, assim, que depende muitas vezes de fatores como água, como o ambiente que ele está, entendeu? Então, é uma coisa meio assim, devagar. Porém, eles ainda conseguem causar um monte de doença. É impressionante. Mas tudo bem, né? E aí, a gente divide ele em 4 grupos, que são os martigóforos ou flagelados. Então, o próprio nome diz, flagelado e flagelo. Então, eles têm a presença de flagelo. E eles são de vida livre ou vive parasitando outras pessoas, ou nós, pessoas, ou outros seres vivos, né, animais e tal. Aí outro tipo são os ciliados, né, que tem, o próprio nome diz, tem presença de cílios, eles também são de vida livre, mutualísticos ou parasitas. A maioria deles é assim. Tem os sarcodíneos ou risópodes, que formam pseudópodos, que são como se fosse vamos falar uma perna, né? Eles meio que faz uma imaginação assim e consegue se movimentar por aquilo. Eles também são de vida livre, comensais ou parasitas. Já os porozoários, eles não têm organelas de locomoção, ou seja, como eu falei, eles são sésseis, eles não se locomovem. Então, todos eles são considerados parasitas, porque se eles não se locomovem, eles têm que parasitar alguém para eles se alimentarem, né? É aquele famoso parasita mesmo, que não anda, não faz nada e vive às custas dos outros, né? Um parasita mesmo. A gente vai falar de cada um. Aí, a gente vai falar de cada classe, mais ou menos, e quais as doenças que cada um deles causa. O primeiro são os protozoários martigóforos, né, que eu falei, ou flagelados, que são os que possuem flagelos. O flagelo dele é variável de acordo com a espécie, ou seja, como posso dizer, tem protozoário que tem mais flagelo e protozoário que tem menos flagelo. Depende da espécie que ele é, depende do tipo que ele é. Muitos protozoários, né, utilizam esses flagelos para locomoção no meio líquido, né? Então, eles fazem uma natação, se locomovem lá, nadando na água, né, em outras substâncias que sejam líquidas. Outros, como eu já falei, são sésseis, ou seja, vivem fixados a um substrato, né? E só utiliza aquele movimento do flagelo para atrair partículas de alimento para perto dele. Ou seja, ele está paradinho lá, ele não consegue ir até o alimento, mas ele consegue movimentar ali e fazer com que a água traga o alimento até ele. Você vê como que o bicho é esperto, né? Tudo, gente, sim, é real, tudo da natureza é perfeito. Ele não consegue andar, chegar até a comida, mas ele tem flagelos, né? Ele não anda porque ele é céssio, ele é parado, mas ele tem flagelos que conseguem fazer com que a água, né, a correnteza chegue até nele e quando a água vai passando nele, ele vai pegando aquele alimento.
né? Então, ele não fica com fome, ele consegue se alimentar. Como eu falei, eles podem ser de vida livre ou podem estar parasitando algum outro animal, fazendo uma relação mutualística e tal. E muitos deles fazem parte do zooplâncton marinho e doce, da água doce. E, como eu estava falando, entre as espécies parasitas, né, que parasitam tanto o homem quanto outros animais, eles são causadores de muitas doenças. Vamos lá. Algumas das doenças. Alguém já ouviu falar alguma dessas? Vamos ver se vocês estão sabendo das doenças, gente. Doença de Chagas, alguém já ouviu falar? Vamos lá. Doença do sono. Acho que eu tenho essa doença, gente. Meu Deus. Doença da preguiça, eu tenho essa doença. Leishmaniose tegumentar. Leishmaniose visceral. Giardíase. Tricomoníase. Alguém já ouviu falar alguma dessas? Chagas é famosa, realmente. Está relacionada, muita gente relacionada com o coração. Leishmaniose, ninguém ouviu falar, é muito famosa também. Giardia também é famosa, giardíase. Tricomoníase também é famosa. A do sono não é tão assim, não. Eu, particularmente, tem muito pouco tempo que eu conheço realmente que existe uma doença do sono. A gente fica zoando, né? Claro que não é uma preguiça, né? É uma doença que realmente ela dá um sono excessivo. A gente vai ver mais pra frente. Então, a primeira que a gente vai falar é a doença de Chagas. Gente, como eu falei, não tem como eu falar tudo. Isso é muito específico, mas cai no Enem, entendeu? A doença de Chagas cai muito, porque a prevenção dela é muito importante. E não é só para vocês aprenderem para o Enem, gente. Vocês aprenderem para a vida, né? Quem for fazer área da saúde vai ver muito. Quem não for também, tudo que a gente faz, né, tem muita relação com doenças. Então, sim, às vezes para ajudar um parente nosso, a gente vê alguns sintomas e fala, nossa, eu estudei isso, pode ser isso, tá? Vou por um médico, sabe? A doença de Chagas não é tão comum, assim, no Brasil, né? Em regiões, não sei quais regiões vocês são, né? Mas, assim, a maioria, alguns são de Pasto, né? Outros não, que é onde é o cursinho que a gente faz, da UENG. Mas, assim, tem locais, né? Tem para a Amazônia, esses locais mais do norte, assim, do Brasil, que tem muita doença de Chagas. Por exemplo, na minha cidade é muito raro ter, mas tem lugares que tem sim, porque é comum. Então, a gente tem que saber algumas coisas importantes. Não vou falar o ciclo, meu Deus, tudo que causa, mas algumas coisas a gente tem que saber. Primeiro, quem que é o agente causador? Trypanosoma cruzi. Esse nome é muito famoso. Todo mundo conhece. Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, né? Ele é um parasita, né? Sabe? Que ele realiza o seu ciclo de vida em 2 hospedeiros, ou seja, primeiro ele realiza num animal vertebrado e depois em um invertebrado. Então, ele além de ficar na gente, antes disso, ele fica em algum outro animal, né? Que, né, a gente fala assim, né, no homem, né, e outros animais vertebrados. Então, antes dele ficar da gente, ele passou por outros animais, entendeu? Então, ele tem o ciclo dele em 2 locais. Então, primeiro, os hospedeiros vertebrados dele é o homem, né, como nós, a gente pode ser um parasita desse animal. Então, quando a gente tem a doença de Chagas, é porque a gente é um parasita desse animal, desse protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Quer dizer que ele está no nosso organismo. Então, o parasita, o hospedeiro vertebrado, pode ser o homem, né, ou outros animais, como o gambá, cão, gato, roedor, né, o rato, morcego, todos eles podem ter. O morcego, vamos dizer assim, pode ter uma doença de Chagas, entendeu? O que acontece? Quando a gente é infectado, né, a gente funciona como um reservatório natural do parasita. Por que esse negócio de natural, né? Porque a gente é capaz de manter aquela infecção, né, ali, né, uma coisa natural. A gente consegue manter aquela infecção ativa, vamos dizer assim, entendeu? Já os hospedeiros invertebrados são os insetos, né, que a gente conhece como barbeiro. Não sei se vocês já ouviram falar, né?
E por que barbeiro? No outro slide eu vou falar. Porque quando esses insetos, eles picam, tá até aqui, ó, eles geralmente picam na região do nosso rosto, né? Então, onde está aqui a barba e tal, né? Nos homens, claro. As mulheres não, mas o nome é mais popular. Por isso que a gente chama barbeiro, né? Que é esse insetinho. Porque quando ele pica, né, na gente, ele costuma, né? Não é que é regra, não. Pode picar qualquer parte do corpo. Mas costuma picar mais na parte do rosto, tá? Eles são hematófagos, ou seja, eles gostam de sangue, né? Eles picam a gente. E eles têm hábitos noturnos, ou seja, durante o dia eles se escondem, né? Fica lá, por isso que eu falo assim, que acontece em algumas regiões. Em regiões, a maioria tem casas de palha, aquelas casas de pau a pique e tal. Então eles se escondem, né? Nessas casas de palha, nas paredes, no chão, e à tarde, né? De tarde ele fica lá dormindo. Aí à noite ele tá com fome, né? E sai à procura de alimento. Quem quer alimento, né? Nossa. Então ele pica, né, as pessoas e outros animais para conseguir sangue. Como eu disse, eles se alimentam de sangue, eles são hematófagos. Então, à noite, eles ficam. Por isso que muitas casas, né, que é costume ter o Trypanosoma cruzi, né, o barbeiro também, proteção, aquela tela. À noite, as pessoas colocam repelente, colocam coisas para espantar esses mosquitos. Porque à noite é a hora que eles aproveitam, né, que a gente está dormindo lá bonitinho e ele vai e pica a gente. Então, quando ele pica, né, ele defeca, né? Ele faz cocô. E aí, se eles estão infectados, né, com Trypanosoma cruzi, ele tem que estar infectado também. Se o barbeiro não está com um protozoário lá dentro, aí ele não vai causar nada, mas a maioria das vezes eles estão infectados, né? E quando eles picam a gente, eles defecam, né? A picada dele, assim que ele pica, ele já defeca. E aí, ele elimina, né, junto com as fezes dele, o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Aqui, na hora, acontece a mordida. O que a gente faz? É costume nosso, né? A gente coça, né? Fica aquele vermelhinho e tal, a gente coça. E aí, o que acontece? Esse protozoário penetra na nossa pele, né? Então, como que ele entra em nós? Através da nossa pele, né? Então, quando vocês, sei lá, sentirem que teve um barbeiro, vamos dizer assim, que mordeu vocês, não coce. Lava, faz alguma coisa para evitar ao máximo que esse Trypanosoma cruzi penetre, entendeu? Que pode acontecer. Você lavando, às vezes, foi rápido, né? Muito rápido assim. Às vezes, as fezes dele não vai dar tempo das fezes com o Trypanosoma, né? Que é o usuário, às vezes não vai dar tempo de penetrar na sua pele, né? No Brasil, né, as espécies de barbeiros que transmitem a doença de Chagas é o Triatoma infectans, esse outro nome aí que eu não sei, e esse outro nome que eu não sei falar. Rhodinus florichus, e esse aí. Esse nome não cai. É só para falar assim, que tem vários tipos de barbeiros. Nem todos conseguem transmitir a doença de Chagas, mas esses 3 tipos transmitem aqui no Brasil. E se esse barbeiro não tem, né, o Trypanosoma cruzi, ele não vai transmitir. Mas se ele está, né, contaminado com o Trypanosoma cruzi, ele transmite para a gente através da picada, né, que eles defecam e esse protozoário entra na nossa pele, penetra, né? Então, como eu disse, a maneira da transmissão da doença de Chagas, né, ao homem é através dessa penetração que eu disse, né? Que ele penetra na nossa pele. Então, se a pele estiver machucada, aí que ele vai entrar rapidamente mesmo. Se for em mucosa, que é local muito úmido. Mas dependendo do local, às vezes não é assim, nossa, ficou, nossa, já era, né? Peguei o negócio. Não, pode ter uma chance de não pegar, porque, né, ele às vezes não deu tempo de penetrar na sua pele. É importante saber, entendeu? Vocês verem como que isso é comida, gente. Não é só pro Enem. Vocês viram alguém nessa situação, vê aí essas fotinhos aí, ó, parece um barbeiro, e olha como que ele é. E, ó, não coça, já lava correndo e procura, né, saber. Outros mecanismos que podem transmitir: transfusão de sangue, né?
no caso de doadores com chagas, né? Quem tem chagas pode transmitir de um para outro através da transfusão sanguínea. Pode transmitir também através da transmissão congênita, né? Que é de mãe para filho, né? Da mãe para o feto, através da placenta. A mãe, né, que tem chagas, pode transmitir para o filho através da placenta, tá? Pode transmitir também através da amamentação. É muito raro mesmo, mas já foi constatado alguns casos, muito raro. E também no contato e manuseio de alimentos recém-abatidos. Tatu, gambá, às vezes esses animais estão infectados e a gente, sei lá, vai manusear alguma coisa e acaba passando esse protozoário para a gente. Tá bom? E a parte, assim, essa parte é um pouco, rapidinho, meio médica, né? Assim, meio da área da saúde, umas coisas assim de sinais e sintomas. Então, assim, ela tem duas fases, que é a fase aguda e a crônica. A fase aguda, né, que o próprio nome já fala, agudo, bem assim, rápido. Ela inicia 5 a 10 dias após a infecção. Então, 5 a 10 dias após você ter sido picado, né, após esse protozoário entrar em contato com você, entendeu? Então, essa fase aguda, ela dura de 10 a 15 dias, né? E aí a pessoa, o que ela tem? Ela tem uma febre alta, né? E é por causa da levada parasitancia, ou seja, número de vários parasitas. Depois de 5 a 10 dias, a pessoa começa a ter uma febre muito alta, porque está cheio de parasita lá dentro, né? Está cheio de Trypanosoma cruzi lá dentro, né? E muitas vezes, quando esses animais picam a mucosa ocular, né? Então, muitas vezes, quando eles entram pelos olhos, a gente tem um sinal de Romanão, que depois eu vou postar uma foto para vocês, que é um olho todo inchado e preto. Não sei se vocês já viram, né? Dá um edema na pálpebra, assim, de um lado, assim, e fica preto, né? Muitas vezes nem fica preto, pode ficar vermelho, assim. Esse é um sinal da picada, né? Do barbeiro ali, né? Na fase aguda, o índice de mortalidade é baixo, cerca de 10%, né? Mas a pessoa pode morrer nessa fase, né? Porque muitas vezes pode causar uma miocardite ou encefalite, né? Que é o aumento do coração e do nosso cérebro, né? Do nosso encéfalo, né? Depois dessa fase aguda, né? Se a pessoa não faleceu e tal, ocorre uma resposta do nosso organismo, né? Que vai causando anticorpos e tal, vai se defendendo e vai diminuindo esse número, né, de parasitas da nossa corrente sanguínea, né? E aí a doença é para a fase crônica, né? Essa fase que a doença está mais controlada, né? Tem baixa parasitemia, ou seja, tem baixo número de protozoários no nosso organismo, mas aí o que eles começam a fazer? Eles começam a lesionar o nosso coração. Eles começam a levar uma cardiopatia Chagas, que a gente chama, né? Muitas pessoas, às vezes, não descobrem que tem Chagas nessa fase aguda. Às vezes, eles descobrem na fase só crônica, quando começa a atacar o coração e eles têm uma cardiopatia Chagas, que é o coração grande, que eles falam, né? Por quê? Ocorre um aumento muito grande do coração, ele fica realmente enorme, né? Que a gente chama de cardiomegalia, que é o aumento do volume do coração. Gera também disritmia cardíaca, né? O ritmo altera totalmente. Porque o coração, né, tem um tamanho, ele está acostumado com aquele tamanho. Se a gente aumenta muito aquilo, o coração perde o seu ritmo totalmente. E aí vai acontecendo insuficiência cardíaca, né? O coração vai parando e vai levar à morte súbita do paciente, né? Porém, o doente pode levar vários anos com essas alterações, né? Pode ser uma alteração muito rápida, o coração crescer rápido, ou pode demorar, né, anos e tal, para a pessoa falecer, né? E ela ficar com isso. Ocorre também um aumento na parte intestinal, né? O esôfago, a gente vai ver, espero mais para frente, quero dar para vocês, todos os sistemas humano, diastólise, diastólise, pulmonar, vai ver que ocorre um aumento do esôfago e do colo, né? O colo é uma parte Então, o nosso esôfago, todo o nosso colo, o nosso intestino é enorme. Aquilo cresce, né? A gente perde o nosso ritmo
tipo de alimentação, assim, que como está nosso estômago, o esôfago, o intestino está tudo grande, aquilo gera mega esôfago, a gente chama megacolo, vai aumentando, vai parando fezes ali, vai acumulando comida. É assim, muito triste. É uma coisa que gera, né? Então, vamos lá. E o que é importante nas universidades? A gente tentar prevenir, né? Igual eu falei, uma doença muito triste e tal, e ela está, assim, intimamente ligada à melhoria de condição de vida, entendeu? Então, se a gente consegue melhorar o ambiente que a gente vive, onde a gente vive, tentar evitar, né, que esses parasitas, que esse barbeiro, ele cheguem até nós, a gente consegue evitar essa doença. Então, né, qual que as técnicas que a gente vai fazer? Modificar as questões de destruição de fauna e flora. A gente tem que parar de destruir fauna e flora, gente. Porque tem animais que se alimentam desses parasitas. Então, eles acabam ajudando a gente. Então, se a gente extingue alguns tipos de animais, eles não vão mais alimentar desses barbeiros e tal. E aí, esses barbeiros vão se proliferar cada vez mais. Então, esse é o primeiro ponto, né? A fauna e a flora, elas são feitas perfeitas. Então, assim, parar com isso de extinguir animais, né? Outra coisa, a melhoria das habitações rurais, né? Casa de pau a pique, casa de alvenaria, casa, assim, de condições, que não são mesmo nesse cimento, aquelas coisas precárias, que eles têm lugarzinhos, vários buraquinhos para se esconder. A gente tem que tentar tirar aqueles telhados que geram buraquinhos que eles se escondem. Então, é uma forma de prevenção. Outra coisa, combater os insetos vetores, né, que são os barbeiros, através de quê? Uso de inseticidas e de controle biológico, né? Como eu falei, muitos deles passam repelente, jogam inseticidas na casa, aquele carro do fumacê, vocês já passaram na casa de vocês, aqui na minha cidade chama fumacê, que passa para dengue, né, que é para matar os bichos da dengue. Então, esse controle biológico, então tudo isso ajuda, né, a combater esses barbeiros, né? E ao controle, como eu disse, de doação de sangue, né? Gente, para receber uma doação de sangue, é muito importante a gente doar, mas é muito importante também ser um local de confiança. A gente não vai pegar aqui agora eu doar para vocês assim do nada. Então, por isso que a gente fala que tem que ser uma coisa muito certa. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma doença e ela não sabe, né? Às vezes alguém tem essa doença de Chagas e passa para o outro e não sabe, entendeu? Então, como fala? Essa transfusão de sangue, ela tem que ser feita, né, de uma forma muito certa. Eu vi uma resposta aqui. Então, gente, né, depois que pega, deve ter uma chance de melhorar, meio que já era. A questão é, tipo assim, primeiro, igual eu falei, algumas pessoas pegam e não sabem o que tem. Então, depois que o coração já cresceu, o esôfago já cresceu, comprometeu todo o nosso sistema, é muito mais difícil. Por isso que eu falo, tem que diagnosticar no início, tem que descobrir no início. Por quê? Porque aí vai tomar remédio, vai tomar antiparasitários para esses parasitas não crescerem, entendeu? Então, assim, para eles morrerem. Agora, se a gente não sabe e aquele parasita fica ali proliferando, aí realmente é mais difícil. Depois que o coração cresce, aí é só um transplante. E vocês devem saber que transplante, né, de coração é uma coisa assim muito rara, gente. Rim é mais fácil, né? Então, assim, né, ela realmente assim não tem cura, né? Ela pode levar à morte, sim, porque mais de 40% chega no estágio final dessa fase. Por quê? Porque não cuidou. Então, assim, não é que já era. Não tem cura, mas a pessoa pode viver com aquilo, né? Vamos dizer assim. Mas se isso, como eu falei, se isso for diagnosticado na fase aguda,
Porque depois que está na crônica, que já tomou o coração, o intestino, é muito difícil, vocês entenderam? Então, assim, não já era. Tem que diagnosticar no início para tomar os remédios e pronto. Aí você pode conseguir viver com aquilo. Você pode, assim, o coração às vezes vai aumentar um pouco, o esôfago, mas, assim, vai ser coisa muito pouco. Você vai poder ter uma vida, né? Tipo assim, às vezes você não vai chegar aos 80, 70 anos, mas você vai viver bem. Agora, se, infelizmente, chegar a um ponto que o coração está muito grande, aí não tem jeito, gente.